E aí, galera, tudo bom? Hoje eu quero mostrar uma dica super legal aqui para o VS Code, que é a gente poder usar os profiles para separar as nossas configurações. Tá, mas basicamente o que eu estou falando? Quando a gente está usando o VS Code, a gente instala várias extensões, faz diversas configurações, e para cada linguagem de programação que a gente está usando, para cada projeto que a gente está usando, a gente instala coisas diferentes. Então, com o tempo, isso pode ficar bem grande, pode ficar bem bagunçado, você acaba tendo várias extensões, várias configurações, você não sabe exatamente para que elas servem, para qual linguagem, para qual projeto você está usando elas. E a gente pode usar essa feature super legal do VS Code, que é os profiles, para a gente separar essas configurações. Basicamente, um profile é um conjunto de configurações, é como se eu estivesse criando uma nova conta no VS Code. E dentro de cada profile eu posso ter configurações únicas. Todo mundo já usa profiles por padrão no VS Code, só que todo mundo só usa geralmente um único profile, que é o profile padrão. E a gente pode acabar criando outros que facilitam a gente a separar nosso contexto. No meu caso, por exemplo, eu uso atualmente três profiles, na verdade. Dois para Node, um para back e outro para front, e um para Java, que é as linguagens que eu mexo. E com isso eu consigo separar todas as configurações que eu tenho no Java, das configurações que eu tenho no Node e das configurações que eu tenho no global para todos. Enfim, então agora a gente vai criar um novo profile. Vocês vão ver como que o VS Code se comporta. Para criar um novo profile, a gente vem aqui na engrenagem, né, na tab de Profile, e tem aqui Create Profile. Aqui eu posso criar um profile em branco, começando uma configuração nova a partir do zero, ou eu posso importar essas configurações de um profile que já existe. O VS Code ele dá para a gente alguns templates, então tem um template de Python, de Angular, Java, Docwriter, né, que é para basicamente Markdown, algumas coisas assim, Java, Spring, Node, e a gente também pode copiar de profiles que a gente mesmo já criou. Então eu posso copiar, por exemplo, do meu profile default, do meu Node, Quartz, enfim. Eu vou criar um a partir do zero, né, para não ter nada, e eu vou chamar o meu profile de YouTube. Então eu vou criar, ele vai. Beleza, já carregou aqui. Vocês podem ver que ele mudou meu tema, já mudou algumas coisas, a minha fonte está um tamanho diferente. Se eu entrar aqui dentro das minhas configurações, né, na engrenagem Settings, e eu vim aqui para o meu JSON de configuração, podem ver que não tem mais nada, só tem uma configuração aqui do feed, que é uma extensão do terminal, que é um aplicativo para terminal que eu uso, está configurado no VS Code, ele adicionou aqui por padrão, mas tirando isso, eu tenho uma settings zerada, não tem nada aqui, eu tenho um ambiente completamente novo, que eu posso começar a configurar. Então eu posso vir aqui e colocar um tema diferente para dentro desse profile, né? Então se eu vim aqui em Color Theme, eu posso falar que esse meu tema, esse meu profile vai usar esse tema Darker, né? Que é uma variação do tema, meu tema principal, que é o Emerald. Eu posso configurar ele de forma diferente, eu posso vir aqui e colocar font size, por exemplo, eu quero uma font size bem grande, eu quero 20, eu posso configurar qualquer configuração, ele vai ficar local para esse profile. Posso vir aqui instalar algumas extensões, então eu posso instalar, por exemplo, o To-Do Highlight para mostrar para mim meus comentários de To-Do de uma forma diferente. Eu posso colocar qualquer coisa. Vamos supor que esse cara aqui eu quero mexer com Node, então eu posso instalar aqui uma extensão de React, por exemplo. Então eu posso instalar aqui essa extensão de snippets do React. Então, conforme eu vou fazendo isso, eu vou instalando várias extensões e elas vão ficando locais para esse projeto. E aí, se eu vim e trocar para um novo profile, né? Trocar por um que já existe, esse quarto, que é um profile de Java, ele vai mudar o tema, ele tem outras extensões configuradas. Se eu vim aqui dentro dos settings e abrir, a gente tem outros settings diferentes do que eu tinha antes, né? O que eu tinha antes é esse cara aqui, onde eu configurei um tema, configurei um font size. Esse cara aqui ele já tem outras configurações. E a gente pode ficar trocando entre esses profiles. E um detalhe legal é que sempre que eu entrar num projeto e trocar para o profile, então eu falar, esse meu projeto aqui, ele usa o profile de React. Beleza. Ele vai ficar aqui como profile de React toda vez que eu abrir esse projeto, eu abrir essa pasta, ele já vai estar com o profile selecionado. Então eu não preciso ficar aqui trocando o tempo inteiro. Eu troquei uma vez, ele vai ficar. E a gente consegue ver qual profile a gente está usando, mas simplesmente clicando aqui na engrenagem, né, daí vai estar Profiles, e entre parênteses, o nome do profile que a gente está utilizando.
Então, beleza. E uma coisa legal aqui também que a gente pode fazer com profiles é que a gente pode ter configurações compartilhadas entre elas. Na verdade, eu tenho algumas configurações compartilhadas, só que eu desabilitei elas só para poder mostrar qual é o comportamento normal de um profile. Mas, basicamente, para a gente poder compartilhar configurações, a gente precisa fazer elas dentro do nosso profile default, que é o profile padrão. Vou fechar essas configurações que eu tenho aqui. E daí, se eu vim aqui dentro de settings, por exemplo, e eu tenho aqui meu font size 16, eu posso clicar nessa engrenagem e clicar nessa opção aqui, Apply Settings to All Profiles. Quando eu fizer isso, todos os meus profiles vão ter essa configuração. Então, se eu colocar isso, ele vai replicar esse cara para todos. Eu posso replicar aqui a minha fonte, que é o Firecode. Então, aplicando aqui, ó, aplicado para todos os profiles. Se eu voltar agora no meu profile de YouTube, a minha fonte ela tá o 20, e se eu vim dentro do meu JSON de configurações, onde a gente tinha configurado dessa forma, ele está apagadinho e ele vai falar, ó, você não pode mais configurar essa configuração porque ela já está setada globalmente, então eu vou pegar a parte global. Então essa configuração já não faz mais efeito dentro do profile e ele sempre vai usar a configuração global, que no caso aqui é de 16, a fonte 16. E a gente pode fazer isso com várias configurações. Então eu vou voltar aqui para dentro do meu profile default. E na verdade aqui eu tinha dessa forma, né? Eu comentei para poder exemplificar. Mas aqui eu tenho dentro esse objeto, né, Apply to All Profiles, e todas as chaves que eu quero compartilhar entre todos os profiles. Então, basicamente, o que eu fiz, eu criei dentro do meu profile default uma configuração global. Então, eu configuro font size, configuro o meu tema, configuro o meu tema de ícones, configuro minhas fontes. Se eu quero a font literature, né, que é para ele substituir símbolos, então se está igual e maior, ele vai transformar numa setinha. Então eu quero tudo isso aplicado para todos os meus profiles. Então eu configurei aqui e especifiquei aqui. Eu poderia ter ido lá dentro da settings, né? Aqui dentro de cada uma desses caras, clicando na engrenagem Apply to All Profiles, mas eu achei mais fácil simplesmente vir aqui, copiar esses caras e jogar para dentro desse array de configurações. Então beleza, então agora essas configurações elas estão sendo compartilhadas em todos os profiles, incluindo o tema, incluindo tema de ícones e tudo mais. Então, se eu trocar, né, de volta para o meu profile de YouTube, que tinha aquele outro tema, ele já ficou no tema padrão. Pode ver, eu estou usando o meu YouTube, mas ele está usando o mesmo tema do default, porque é como eu configurei, é como eu quero. Se você quer temas diferentes, você só não compartilha o tema como global, e daí você instala um tema novo para cada um dos profiles. Uma coisa legal também é que eu posso ter extensões que são válidas para todos os profiles. Óbvio que se eu tenho um profile de Node, eu muito provavelmente não quero extensões de Java. Mas tem algumas extensões que eu quero para todos os meus profiles. Então, dentro aqui do default, eu também deixei uma coleção de extensões que eu quero compartilhar para todos os profiles. Por exemplo, o Emerald. E como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e configurações, né? Igual da extensão que eu quero e Apply Extension to All Profiles. Fazendo isso, toda vez que eu criar um novo profile, essa extensão já vai ser instalada por padrão. De outra forma, se eu criar um profile e eu não tiver nenhuma extensão global, ele vai criar um profile vazio sem nenhuma extensão. Mas como eu já tinha configurado todas essas daqui para serem globais, o meu profile de YouTube, né, por exemplo, já tinha as extensões globais instaladas, porque eu configurei dessa forma. Só que a extensão, né, do highlight, que foi que eu instalei agora, ela não aparece no profile default, não vai aparecer nos meus outros profiles, porque eu instalei ela local aqui dentro. Da mesma forma, né, para a extensão aqui do React, ela não vai aparecer fora, porque ele está local para o meu profile. Então, dessa forma a gente consegue separar as configurações, é bem bacana. Isso me ajudou bastante, porque o meu arquivo de configurações estava ficando muito grande, com configurações específicas do Java, específicas do TypeScript, específicas do Node, enfim. Então agora o meu arquivo principal, né, o meu arquivo default, tem as extensões que eu quero compartilhar, tem as configurações, né, que eu quero compartilhar com todo mundo. Então tem configurações base do editor. Então ele ficou dessa forma. E os meus outros profiles, né? Então, por exemplo, o meu profile de Node, que é o meu profile principal para mexer com Node, já tem aqui as
configurações principais de Markdown, das linguagens, né? Então, JavaScript, o formato vai ser isso, TypeScript, o formato vai ser isso, e eu não vou ficar poluindo isso aqui em projetos de Java, por exemplo. Na extensão no meu profile de Java não vai ter nada disso, vai ter só as extensões, as configurações, né, referentes ao Java. E agora, para finalizar, né, esse assunto de profiles, eu posso compartilhar profiles de forma bem simples. Então, basicamente, o que eu preciso fazer, eu venho aqui nas configurações, profile, da mesma forma que eu criaria um novo profile, eu tenho aqui Export Profile. Então, no caso, ele vai exportar o profile que está selecionado, que no meu caso é o profile de Quartz. Ele vai abrir essa tela aqui para mim, onde eu vou escolher o que eu quero exportar. Vai mostrar todas as extensões que eu tenho instaladas. Essa extensão não faz sentido. Eu posso desmarcar ela, ele não vai mandar. Posso vir aqui, clicar em Settings e ver todas as configurações que estão sendo enviadas. Enfim, o estado da UI. Tem várias coisas que eu posso ir marcando aqui, desmarcando. E quando eu selecionei tudo que eu quero exportar, eu clico em Export e ele vai me dar duas opções. Uma opção para exportar local e outra para exportar para um GIST do GitHub. Eu vou clicar aqui com o GIST do GitHub. Ele já vai me dar um link, que eu posso copiar esse cara aqui. E agora, todo mundo que eu passar esse link, se abrir ele, né? Então vamos aqui dentro do meu navegador, né? Copiar esse link que ele gerou. Todo mundo que abrir esse cara, já vai cair aqui dentro de um VS Code com todas as configurações, então ele pode ver, tudo está sendo exportado. E daí, se ele quiser baixar esse profile, ele simplesmente clica aqui em Create Profile, Visual Studio Code, ele já vai abrir o meu VS Code com a mesma tela, e ele pode só vir aqui em Create Profile, dar um nome para ele, e daí ele vai ter as mesmas configurações que eu tenho. Então isso é bem bacana, isso é bem legal para compartilhar, por exemplo, extensões dentro de um time inteiro, ou talvez manter um backup da sua extensão de uma forma mais simples. Claro, se você estiver usando a mesma conta do GitHub, a mesma conta do VS Code em diversos computadores, você pode sempre ativar aqui o sync do GitHub, e nas configurações aqui, né, se a gente vir, e a gente pode ver que a gente pode também escolher aqui no sync do GitHub para compartilhar os profiles. Dessa forma, uma mudança que você faz em um computador vai refletir em outro, o que é bem legal. Eu uso isso aqui bastante. Então é isso. Os profiles basicamente são um jeito de separar, né, as configurações que a gente tem. Eu achei muito útil, salvou bastante tempo e deixou minhas configurações bem mais limpas. Agora eu sei o que está acontecendo e eu espero que seja útil para vocês, vocês consigam usar. E é isso. Até a próxima. Obrigado por assistir até aqui e